tem gente que vai fazer o investimento de uma forma aleatória, um investimento avulso, né? Ele teve uma percepção sobre o mercado, por exemplo, que o preço da arroba de boi vai cair. E aí, esse investidor ele vai querer fazer um investimento para ganhar com a baixa. Beleza, mas ele está pensando, às vezes, só naquele investimento avulso ali, naquele investimento aleatório. E aí, ele perde a noção do todo. Ele não está investindo com uma estratégia. E o que é investir com uma estratégia? É você investir seguindo um plano, né? Você sabe que aquele investimento específico, daquela forma que você faz, ela vai te trazer uma determinada taxa de acerto. Por exemplo, pode ser que você esteja buscando uma taxa de acerto de 60% naquela estratégia, ou de 70%. Existem estratégias que vão te dar uma taxa de acerto maior, outras estratégias vão dar uma taxa de acerto menor. Tem gente que investe utilizando apenas os gráficos. O gráfico é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a chamada análise técnica, que é uma análise de mercado, né, para conseguir visualizar, projetar o que vai acontecer com o preço no futuro. A gente vai e observa os padrões no gráfico, que a gente sabe que se aconteceu aquele padrão, aquele determinado padrão, lá na frente é mais provável que aconteça X ou Y. Por exemplo, aqui existem pessoas que vão utilizar um padrão gráfico chamado ombro, cabeça, ombro. Às vezes o preço sobe, ele cai, corrige até o nível anterior aqui, e aí depois ele faz o seguinte, ele faz um movimento maior aqui, volta, corrige para a mesma região, e ele volta a subir lá nesse ponto anterior aqui, ó. E aí ele volta a cair. Quando se forma esse padrão aqui, estatisticamente falando, tem investidores que vão tomar a decisão de entrar vendido para ganhar com a baixa desse ativo aqui, visto que eles projetam que esse movimento aqui desse tamanho ele vai acontecer para baixo, ou seja, ele acha que o mercado vai cair aqui da mesma magnitude que ele subiu aqui atrás. Isso é um padrão, é uma questão estatística, né? Então, muitas vezes aconteceu isso e eles observam esse padrão e projetam isso para frente. Às vezes o investidor ele vai utilizar esses padrões para colocar isso dentro de uma estratégia. E pode ser que essa estratégia ela vai ser uma estratégia que vai dar para ele um histórico de 60%, 70% de retorno. Isso é uma estratégia, né? Você olhar isso como um todo e não olhar apenas aquele investimento especificamente. Por quê? Voltando aqui para o gráfico, pode ser que aqui ele faça esse padrão e ele não caia, mas sim ele suba. Porque não é 100% das vezes que ele faz um ombro, cabeça, ombro que ele vai cair aquele percentual lá. Na maioria das vezes ele vai fazer aquilo, mas não é todas as vezes. Aquele investidor que ele está investindo com uma estratégia, ele sabe que isso pode acontecer, que aquele resultado que ele está esperando, ele tem um percentual de chance de acontecer, mas não é 100% das vezes que ele vai acontecer. Investindo dessa forma, ele vai estar investindo com segurança, porque ele está seguindo uma estratégia. Ele não está olhando apenas aquele investimento de forma avulsa. E aí muita gente erra nisso, porque a pessoa vai olhar aquele investimento de forma avulsa e às vezes se ele não ganhar dinheiro naquele investimento, aí ele faz outro, aí ele não ganha dinheiro, vamos supor que ele faz 2 ou 3 ali em sequência e não tem um retorno positivo, ele vai desanimar, porque ele não está com aquela cabeça de investidor de seguir uma estratégia, né?